Oi, tudo bem? Começa agora Elga e Você, em uma edição mais que especial. Em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas, um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no setor e conectamos o campo à cidade. Quando eu entrei na faculdade, não imaginava que ia trabalhar com o agro, mas quando encontrei a profissão, quando entrei no IMEA, encontrei o agro ali, me apaixonei. Hoje sou defensora, apaixonada pelo que eu faço. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a conversa de hoje é com Vanessa Gasque, economista, atualmente está como gestora de desenvolvimento regional no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ela é fantástica, detém um super conhecimento e está aqui com a gente. Eu quero te agradecer muito, Vanessa, por ter aceitado o convite, ter aí arrumado um tempinho na sua agenda para bater esse papo aqui com o nosso programa. Obrigada. Imagina, Elga, eu que agradeço o convite para estar aqui com você hoje, né? Acho super importante esse programa, sempre exaltando as mulheres, também um pouco do nosso agro, que é o que move a nossa economia. Eu fico muito feliz que finalmente deu certo da gente vir aqui bater um papo. Olha, nós ficamos também muito felizes. Vanessa, de Araputanga, diretamente para Cuiabá. Você é nascida lá em Araputanga? Sim, nasci lá, cresci lá, inclusive, né? Estudei, me formei lá e aí vim para Cuiabá para fazer faculdade. Então vim em 2014, né, com 17 aninhos ali. Novíssima. Não que não seja, ela é uma menina. Todo mundo... Quando eu recebi a indicação da Vanessa e fui buscar informação sobre você, falei, nossa senhora, ela é uma menina tão novinha, detém um super conhecimento, apaixonada no que faz, Vanessa? Apaixonada no agro, me encontrei. Quando eu entrei na faculdade, não imaginava que ia trabalhar com o agro. Né, entrei para fazer economia, passei lá na UFMT, vim para Cuiabá, inclusive, para estudar na Universidade Federal. E jamais pensei que eu fosse trabalhar com agro, nem passava na minha cabeça. Pensava em trabalhar com banco, né, essas coisas. Mas quando encontrei a profissão, quando entrei no IMEA, encontrei o agro ali, me apaixonei. Hoje sou defensora, apaixonada pelo que eu faço. E consigo, né, e gosto de levar essa informação para o público, principalmente para quem está na cidade, que às vezes não tem tanto conhecimento, né? Foi o que eu falei antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, essa deficiência de comunicação, eu acho que ainda existe, é o que nós estamos tentando fazer aqui, criar essa aproximação. E trazer, principalmente, os mato-grossenses, né? O agro é algo tão importante para o nosso estado e ainda a gente sente aí essa falta de conhecimento dos mato-grossenses. Exatamente, assim, a gente imagina, né? É difícil para quem tá aqui ter esse conhecimento, imagina para quem tá lá no sudeste do país, né? Que aí é quem gosta de criticar a gente. Mas eu acho super interessante e necessário que a população tenha conhecimento do que o agro gera para a nossa economia, né? As pessoas não têm essa percepção ainda do quão importante é o agro para a economia. Às vezes pensam, né, que o agro beneficia apenas os produtores, mas não, tem todo um elo, tem todo um ecossistema que é beneficiado, né, pelo setor aqui, principalmente no estado de Mato Grosso, né? Mais de 50% da nossa economia, do nosso PIB é gerado pelo agronegócio. Então imagina a importância disso. E estamos ainda em uma crescente, né, Vanessa? Eu quero falar sobre muita coisa, tenho muita curiosidade, quero saber números, dados, que isso eu sei que você tem muito. Mas eu quero iniciar falando sobre você. Você falou que veio de Araputanga para estudar, escolheu economia, pensava que iria ser uma bancária, né, trabalhar em um banco. De repente, ingressou no IMEA e construiu a sua carreira dentro do IMEA. Está há 8 anos. Me conta um pouquinho de como foi acontecendo na sua vida tudo isso e como é que você foi se encontrando nesse segmento. Olha, eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa. Olha que maravilha, Vanessa. Eu comecei, então, eu vim, né, em 2014 para cá, comecei a fazer a Universidade Federal, fiz economia, e aí entrei num estágio lá na UFMT mesmo, estágio administrativo, né, aquele de arquiva papel, faz isso, faz aquilo.
Quem nunca, né? Teve uma experiência, né? Primeiro, cada passo de uma vez. E aí me surgiu a oportunidade, uns colegas ali da minha sala faziam estágio no IMEA, me falaram do IMEA, né? Eu não conhecia tanto do setor. E aí me candidatei para uma vaga de estágio lá em 2016. E aí entrei e fiz 9 meses de estágio e a minha supervisora, ela foi para um outro lugar, ela saiu do IMEA. E naquele momento, já estava performando um pouco melhor ali, os gestores lá que eu tinha na época me ajudando muito, me fizeram um convite então para eu virar trainee, né? Então daí lá em 2017, em abril ali de 2017, me tornei trainee no IMEA de custo de produção na época, e aí de lá para cá eu vim subindo degrauzinho por degrauzinho, e desde quando eu entrei no setor, como eu falei, eu me apaixonei, não me encontrei totalmente na profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Construí a minha carreira, né? Devo isso também a várias pessoas que passaram pela minha história, né, ao longo desse caminho. E atualmente, né, passei por essa escadinha, como eu falei. Então, virei trainee, depois virei analista, surgiu a oportunidade em 2021 de assumir a coordenação do IMEA. E aí, agora, eu estou como gestora, né, desde o ano passado. E aí é um desafio, né, muito grande. Tem pouco tempo, então. Ano passado você assumiu como gestora. Exatamente. Ali em junho do ano passado, né, assumi como gestora no IMEA. E aí auxilio o nosso superintendente lá, que é o Cleiton, a coordenar, né, organizar toda a nossa equipe, também os estudos, né, os nossos mantenedores, enfim. Tem uma equipe grande lá, né? Tem. Nós estamos agora com 45 pessoas. Quando eu entrei no IMEA, né, há 8 anos atrás, a gente tinha uma equipe ali de cerca de 30 pessoas, um pouco menos que isso na ocasião. Então, o Instituto também cresceu muito ao longo desse tempo. É muito legal poder acompanhar essa história também. Você fez parte, né, de toda essa história, você está aí construindo ainda. Então, assim, eu tenho certeza que esse conhecimento e essa segurança com que a gente vê que você fala sobre a economia e o agronegócio, é algo assim que você vivenciou, né? Faz parte muito da sua experiência. Exatamente. Assim, eu pude participar de um grande salto ali dentro do IMEA, né? Assim, a gente tem essa percepção, quem trabalhou lá, quem viu o que era o IMEA 8 anos atrás, 10 anos atrás, e vê o que ele é hoje, até mesmo para o mercado, né? A gente conseguiu se consolidar como um instituto de referência de informação aqui para o estado de Mato Grosso. Então, é muito legal poder participar dessa história, né? Toda vez que eu falo sobre o IMEA, que eu falo sobre a minha carreira, as duas coisas se misturam, né? Olha, acabam que é uma coisa só. E é de fato uma paixão, assim como o agro é uma paixão, o IMEA também é uma paixão para mim, vem muito forte, assim, essa vontade de querer fazer cada vez mais pelo Instituto, né, tornar ele cada vez mais uma referência e também auxiliar toda a equipe que está lá a se desenvolver. Isso é muito bacana que a gente tem lá dentro. Olha que maravilha, porque você está no IMEA há 8 anos e num setor muito importante, que é o agronegócio para o nosso estado, para o nosso país, né? E também teve aí esse momento de um crescimento do setor, que foi em 2022, eu acredito que o boom mesmo foi em 2022, 2023 permaneceu e agora estamos em um momento de desafio, né? Como já falamos em 2024, nós vamos aprofundar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Então você tem um conhecimento muito grande deste momento, né, que nós estamos vivendo. Exatamente. Assim, eu costumo até brincar que eu fiz economia, mas já estou quase graduada em agronomia. De tanto que a gente tem que aprender, né, estando ali dentro, não só a agronomia, tem um pouco também de zootecnia, né, que nós acompanhamos ali também cadeias pecuárias dentro do IMEA. Então acaba que você desenvolve várias outras habilidades. Né? É um conhecimento muito amplo dentro do segmento, né? Exatamente. Você tem que dominar de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa, exatamente. E você olha para o nosso estado inteiro, né, Vanessa? Então, a gente fala de agricultura, fala de agropecuária, tem a cadeia primária, agroindústria, secundária e terciária também, né? Então, você está presente ali nos três setores. Exatamente. A gente faz lá dentro do IMEA, a gente acompanha todas as cadeias, né? Então, desde a distribuição de insumos, custos de produção, depois a produção mesmo, né, de fato na lavoura, então soja, milho, algodão, pecuária, suinocultura, também fazemos acompanhamento de produção de florestas, né, silvicultura aqui no estado, e também acompanhamos a parte de
transporte, logística, agroindústrias, né, que tem crescido muito aqui também nos últimos anos no estado. Então, de fato, como eu falei, a gente acompanha todo esse ecossistema, né? Isso acaba trazendo também para o lado profissional, né, uma experiência muito grande, né? É legal que a gente acaba sendo forçado, né, a aprender cada vez mais. O que é bom, né? Não é ruim, assim. É o seu dia a dia também, né? É o meu dia a dia, exatamente. Lá é muito dinâmico, né? A cada dia é um novo desafio, é um novo estudo que precisa ser feito, né? O setor tem muitos desafios. Então, o que acontece lá em Brasília interfere no que a gente está fazendo aqui, interfere na vida do produtor e a gente está no meio dessa correria tentando resolver os problemas deles. Olha só, como que o agronegócio é algo que representa muito para o nosso país, né, como um todo. Hoje, o agronegócio, não só para Mato Grosso, mas como Brasil, representa muito no nosso PIB, né? Exatamente. Se a gente for pegar a agropecuária ali a nível Brasil, né, agronegócio, perdão, a gente representa 21,8%, se eu não estiver enganado, no último dado da CNA, né, que eles que geram essa informação. Então, de fato, é muito representativo a nível Brasil. É, né? O que deixa a balança comercial positiva, né? Exatamente. Isso é importante a gente colocar, né? Assim, o que deixa a balança comercial nossa aqui, principalmente em Mato Grosso, positiva é o agro. A gente representa 98% das exportações, né? Basicamente, tudo que a gente exporta é agronegócio. A nível Brasil não é muito diferente. A gente tem algumas outras exportações também, outros produtos, mas o agro, de fato, auxilia a sustentar a nossa economia, né? Mesmo que não seja de maneira direta, porque às vezes existe essa confusão, né? Indiretamente, o agro, ele afeta todas as pessoas, né? Porque se eu vou lá e não tenho o meu salário, que advém do agronegócio, mesmo que seja de uma maneira indireta, eu não estou no campo, mas eu trabalho com isso, Sim. né? Então, se eu não tenho o meu salário, eu não vou ao mercado fazer uma compra. Eu não vou pagar o meu aluguel, eu não vou comprar um carro novo, etc. Então, isso faz a roda da economia girar e, às vezes, as pessoas não têm essa percepção, né? Pensa assim, bom, se o agro tá mal esse ano, e daí o que eu tenho a ver? E aí é um comerciante, vai ser impactado. Com toda certeza. Tem tudo isso, Essa né? conta sempre chega, né? Sempre chega. Então, para todo mundo no país, né? Se o agro vai bem, a economia do país tende a ir bem. Então, a gente tem que torcer pelos produtores, né? É um momento que a gente precisa torcer muito, né, Vanessa? Seguinte, você dentro do IMEA, você, como eu te falei, a porta-voz do IMEA, né? Eu fui buscar material sobre a Vanessa, então você está lá sempre passando as informações em relação ao Instituto para outros setores que buscam essas informações. Sempre é você? Como é que funciona lá? Não, a gente tem o Cleiton, que é o nosso superintendente, o Cleiton Gauer, que também é o nosso porta-voz principal, né, inclusive lá no IMEA. E aí temos eu, né, que estou como gestora, e temos também o nosso coordenador lá, que é o Rodrigo, coordenador da parte técnica, né, que também auxilia nessa divulgação do IMEA. Mas a gente roda bem, assim, além dessas entrevistas que a gente dá, a gente também faz muita palestra, vai a campo, leva informação para a população. Participamos de semanas acadêmicas também, que é um lado social que o IMEA tem, né? De ir levar informação para os estudantes, fazer com que as pessoas entendam de fato a importância do agronegócio, né? Então estamos lá, eu, Cleiton, o Rodrigo, auxiliando a levar, né, a palavra do IMEA. Passar para frente. Eu quero falar um pouquinho mais do IMEA e muito mais outras coisas, pode ser? Claro. Eu vou pedir para dar uma paradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui neste bate-papo fantástico, recebendo Vanessa Gask. Nossa, agora eu tô pronunciando certo, né, Vanessa? Tá, é fácil. É fácil, Vanessa Gask, mas é bonito. Vanessa, estávamos finalizando ali no bloco anterior, falando um pouquinho sobre as atividades do IMEA. O IMEA é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Vocês fazem estudar esse setor do agronegócio, coletando dados e tentando ter um melhoramento aí de informação e, lógico, para toda essa cadeia do agronegócio, né? Exatamente. Essa é a finalidade do Instituto? Vamos lá, vamos contar a história do começo, né? Então, o IMEA surgiu lá em 1998, como um departamento técnico ainda do sistema FAMATO, né? Surgiu ali da necessidade de se ter informação do setor. A gente estava vivendo um momento de boom ali da agricultura, né? E aí não tinha informação fidedigna do agro aqui no estado, né? Então, a gente tinha já instituições que faziam previsões, mas nem sempre era tão real com o que a gente estava vendo aqui.
E aí a Famato viu a necessidade, né, naquela ocasião, de fazer um departamento. Bom, vamos fazer então as nossas estatísticas, vamos contratar gente, vamos ver como que vai fluir isso aí. E aí, né, na ocasião, surgiu o departamento técnico a princípio, e em 2008 nós fizemos uma reformulação no Instituto. De fato, a partir daquele momento, então, nós passamos a ter um CNPJ, viramos uma instituição e viramos uma casa do Sistema Famato, né? Então, nós compomos o Sistema Famato. Agora eu entendi. Então, vocês fazem parte da Famato. Fazemos parte, nós temos, então, no Sistema Famato, né? A Famato, o Senar, o IMEA, o AgriHub e os sindicatos rurais. Então, nós 5 somos instituições, né? Casas ali do sistema. Então, a gente está lá, inclusive, no prédio da Famato, né? Atendendo lá na Casa da Família Rural, que é o que a gente fala. E aí, em 2008, então, nós passamos por essa reformulação, no qual, nesse momento, né, nós passamos a ter os nossos mantenedores. Então, o IMEA tem parte dos seus recursos que advém dos mantenedores e parte que advém do mercado. Naquele momento, 100% vinha das mantenedoras para que a gente fosse criado, né? Então, naquele momento, nós tivemos como os mantenedores, quem acreditou naquele projeto, né? A Famato, a AMPA, que é a Associação dos Produtores de Algodão, a Acrimate, que é de criadores de bovinos, e a ProSoja, que é de soja e milho. Então, essas 4 instituições acreditaram no projeto, colocaram recursos, né? E aí, em vez de cada um ter um departamento técnico, eles falaram, vamos criar, então, uma instituição que não tem vínculo, né? Nós não sofremos interferências dessa instituição, é importante também colocar, porque às vezes tem essa questão, né? Mas quem está gerando números são os produtores. Sim. Não é bem assim. Por mais que nós tenhamos eles como os mantenedores, existe um total respeito, não existe interferência nas nossas informações, né? Então, a gente, lá em 2008, então, viramos essa instituição. E aí, de lá para cá, a gente veio crescendo, assim, um absurdo, né? Você vê que precisava dessa organização, né, Vanessa? Exatamente. Porque o potencial do estado do Mato Grosso é algo que é inquestionável. Sim. Mas a organização fez toda a diferença na minha percepção agora. Com certeza, E aí, a partir de 2016, ali 17, nós passamos a fazer projetos privados também, começamos a atender o mercado de uma maneira geral. Foi quando também nós tivemos ali dentro do IMEA uma outra reformulação, passamos a atender cada vez mais, fazer apresentações executivas, grandes diagnósticos aqui para a sociedade de uma maneira geral, né? Então, nesse momento também foi uma virada de chave ali para a equipe. Eu já estava lá, né? Nesse momento, inclusive, pude viver isso, ver ali de perto como que foi, né, esse desenvolvimento ali para o Instituto. E hoje, né, como eu falei, nós já temos 45 pessoas lá, bastante gente, uma equipe completamente, assim, de alto nível, né, totalmente dedicado para gerar informação de qualidade para o produtor, para todo o setor, né? Então, nós temos como o nosso objetivo levar informação para o produtor rural, né, levar dados, informações socioeconômicas do setor e também atender as instituições com informações fidedignas, fazer estudos de impacto, né? Então, surgiu uma legislação nova. Como isso vai impactar o produtor? Então, a gente atende também as nossas associações dessa maneira. Então, a gente também atende parceiros privados, né? Quer fazer um estudo de caso, um grande investimento aqui no estado de Mato Grosso. Existe o mercado? Não existe? A gente também faz. Então, o nosso leque é muito grande. A gente faz muita coisa. 45 pessoas, acredite, é pouco. Olha só, tudo que a gente faz. Pela grandiosidade também do setor, do nosso estado e a responsabilidade que você está me falando aí de todas as informações que vocês prestam, com certeza, 45 pessoas ainda é pouco, né? Então, e tem espaço para crescer? Com certeza. Esse momento está acontecendo isso? Sim, no último ano, inclusive, a gente já teve ali mais pessoas entrando para a equipe. Atualmente, né, a gente não consegue atender toda a demanda do mercado. É bem legal, assim, ver o quanto também nós estamos, né, esse processo de consolidação do IMEA como uma instituição de referência de informação para o agro, como a gente veio vendo, né, as empresas procurando a gente para fazer projetos, para atender cada vez mais, né? Então, eu acredito que ao passo que nós fomos se consolidando, as empresas foram, né, solicitando cada vez mais e atualmente a gente tem uma credibilidade, né? Aquela confiança e também o resultado, que a partir do momento que você tem informação
que com certeza de confiança, e você pode trabalhar confiando naquela informação, com certeza tudo muda. E é muito legal quando a gente senta numa mesa para falar do IMEA, ou quando a gente vai num evento, as pessoas sempre elogiando, né? A gente recebe o pessoal, por exemplo, do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles vão lá, tem o IMEA como uma referência. Olha, que legal que vocês fazem essa troca. Fazemos essa troca, que a gente maravilha. recebeu no mês passado, inclusive, uma delegação deles, também recebemos o pessoal da CONAB, BGE, então a gente está sempre sendo referência de informação de Mato Grosso. E participar desse processo é muito legal, ver o IMEA se desenvolvendo e se tornando referência também, dá um orgulho para quem está ali dentro. E aprende bastante também, né? Os Estados Unidos é o maior PIB que tem, né? É uma das maiores economias, né? Ali, Sim. Estados Unidos e a China estão ali as duas. Estão brigando, mas os Estados Unidos mas é a maior o Brasil potência. Tá ali também. Não lá no topo no ainda, topo, mas nessa caminhada. Estamos à procura. Eu vejo muito potencial no nosso país, sabe, Elga? Assim, eu acredito que, inclusive, quem vai puxar esse crescimento é o agro. Não tem como, né? A gente não pode negar o que a gente é bom. Nós somos bons em produzir. Maravilha. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa industrializar mais aqui dentro esses produtos, a gente precisa fomentar mais esse setor. Vamos olhar para o setor, então, vamos ver quais políticas a gente precisa fazer para que essa economia se desenvolva, né? No fim das contas, se o Brasil vai bem, se a economia cresce, todo mundo que está aqui dentro é beneficiado, né? Então, eu acredito no potencial do nosso país ainda de crescer muito, né? Nós somos um país ainda, querendo ou não, temos várias regiões que ainda não são tão habitadas. Sim. Aqui mesmo no nosso estado, extensão territorial. Nós temos 3 milhões e meio de pessoas para 90 milhões de hectares, né? 90 mil metros quadrados. Então, a nossa ocupação aqui dentro, ela é muito baixa ainda, tem muita gente para vir. E a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos, como tá difícil encontrar gente para trabalhar aqui. Com certeza. Né? Nós estamos num pleno emprego. É verdade. E isso é por conta de quê? Por conta do agro. O agro ali, quem tenta contratar nesse meio, vê a dificuldade que é de encontrar gente. Tem que buscar gente de fora. Falta muito, então, essa mão de obra qualificada, no caso, né? Exatamente. Falta tanto para quem está no escritório quanto para quem está no campo. Os produtores, inclusive, relatam muito pra gente que esse é um gargalo. A tecnologia hoje em dia também influencia muito nisso, né? Com certeza. Não dá. Se engana quem pensa que é só subir num trator e apertar um botão. Não é bem assim. Não tem que saber qual botão, na verdade, né, Vanessa? Não só isso, né? Uma máquina, eu não vou colocar uma máquina de 7 milhões de reais na mão de quem não sabe pilotar, né? Então, precisa sim de uma mão de obra qualificada para estar lá no campo. Então, existe essa dificuldade também do produtor de encontrar mão de obra. Então, a gente vem vendo esse desenvolvimento que o nosso estado tem vivido nos últimos anos, como você bem colocou, né? O boom. Isso está muito atrelado também ao nosso crescimento da agropecuária aqui no estado. E isso eu acredito que vai ser, apesar desse ano desafiador que a gente está vivendo, vai ser uma constante nos próximos anos, né? Esse desenvolvimento, crescimento, mais mão de obra aqui dentro. Essa profissionalização, você acha que já está acontecendo? Já está acontecendo, né? A gente tem projetos em parceria com o Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Aqui do nosso estado. Então, eles levam esses treinamentos e eles também relatam, né? Que o produtor vai procurar os sindicatos falando, olha, eu preciso de mão de obra qualificada. E eles têm cursos, eles têm pessoas para indicar e ainda assim não é o suficiente. Falta gente. Mas as pessoas têm sim procurado se qualificar, até mesmo por uma demanda dos produtores e do setor de uma maneira geral, de ter mão de obra qualificada. Olha que maravilha, né? É a grandeza do nosso estado, que eu estava falando com você, do nosso estado do Mato Grosso, né? A gente tem aí uma extensão territorial. Eu acho que não estamos usando usamos quanto dessa extensão? Da nossa área? A gente usa, para o uso agropecuário, né, cerca de 39%. 39%? A gente tem 62% da nossa área sem uso agropecuário. Podemos falar, né, áreas preservadas. Olha que maravilha. Então, quando a gente soma terra indígena, unidade de conservação, né, a gente tem 15,3% do nosso estado, nossa extensão territorial, são terras indígenas. 4,5% são unidades de conservação e cerca de 40% são áreas remanescentes, né? São áreas que os produtores preservam dentro das propriedades deles. Olha só, então, a população não tem essa Não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. Na realidade, a gente é até mal informado, né, em relação a isso, porque quando você vai buscar informação, o agronegócio é mal visto. E aí você confronta com esses dados que você está nos passando, é algo assim que realmente não conversa. Exatamente. Então, a gente usa, por exemplo, 13% para agricultura, 25% para
com áreas de pastagem e o produtor preserva 40. Então, de fato, falta essa informação mesmo, né, para levar para as pessoas. A gente precisa, com certeza, falar mais. Hoje, eu acredito que a tendência do segmento, principalmente nessa questão aí de terras, pastagens, é fazer mais com menos, né, Vanessa? Exatamente. Isso já é uma realidade, na verdade, Elga. A gente já vem vendo, ao longo dos últimos anos, um processo de conversão de áreas de pastagem em agricultura, porque, por exemplo, acho que é importante fazer uma explicação. A área de soja ela vem crescendo ao longo dos últimos anos. E aí as pessoas pensam, poxa, o que a gente vê na TV? O agro está desmatando. Não é bem assim. Essa área de soja que tem crescido, ela tem vindo de um processo de conversão de áreas de pastagens degradadas em agricultura. Então a gente está transformando uma área que não era tão bem utilizada, não tinha uma alta tecnologia, em áreas que vão ser recuperadas e vão passar a produzir alimentos. No fim das contas é isso, né? A soja, o milho, tudo isso vira alimentação. Se não vira a roupa que a gente veste, vira alimentação. E aí a gente tem conseguido produzir mais carne em menos espaço, porque a gente perde área de pastagem ao longo desse processo, só que o pecuarista ele tem investido em tecnologia, investido em genética, investido em alimentação animal e a gente está conseguindo produzir mais carne em menos espaço. Maravilha! Então tudo se equilibra no fim das contas, né? E isso assim não acontece por acaso, é o produtor investindo em tecnologia para conseguir produzir mais em uma menor área. E assumindo essa responsabilidade. Assumindo essa responsabilidade e esse investimento, que não é barato. Com certeza, Vanessa, vamos falar mais sobre isso, mas eu vou pedir para dar uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas calma, estamos na metade ainda, tem muito mais Vanessa Gasp. Estamos de volta com ela, Vanessa Gasp. Antes de iniciar, Vanessa, a darmos continuidade nesse bate-papo, gente, eu olho para você, parece uma menina super nova e detém um conhecimento sólido, sabe? Você vê, assim, a sua paixão, o seu conhecimento, como eu falei, e você é mulher dentro de um segmento masculino. Você ainda vive esse desafio? Dentro desses 8 anos, me conta como éramos e como estamos nesse segmento. Olha, esse é um assunto que eu gosto também de falar. Lá dentro do IMEA, inclusive, eu gosto sempre de levar para as pessoas, né? Esse problema, ele não existe. Inclusive, não existe. A maior parte da nossa equipe são mulheres, é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no setor. Sim. Então, lá é um ambiente extremamente, assim, tranquilo quanto a isso. Mas a gente não vive só dentro do nosso escritório. Né? Então, quando a gente vai a campo, quando a gente vai participar de um evento, muitas vezes eu me pego ali sentada numa mesa ou dando uma palestra que eu sou a única mulher. Então, isso às vezes faz a gente refletir, né? Poxa, tem tantas mulheres, eu tenho certeza que tem tantas mulheres por aí, tão capazes de estarem aqui, com conhecimento também, né? Por que estou só eu aqui representando, né? Então, às vezes a gente cai nessa, mas eu vejo, fazendo um panorama dos últimos 8 anos para cá, que a gente já vê muito mais mulheres nesse lugar. Já é uma realidade hoje. Eu acredito que já é uma realidade, né? A gente vem vendo, por exemplo, grandes companhias colocando, né, mulheres como diretoras, né, como ali heads. Então, esse movimento vem acontecendo. E eu acredito que vai chegar um momento, eu torço para que chegue um momento que a gente nem precise falar sobre isso. Também acho. Porque geralmente quando você fala sobre isso, sempre a mulher está numa posição de vítima, né? E também, eu acredito que não estamos mais assim. Exatamente. Essa conversa acontece porque temos poucas mulheres e tudo mais. E eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar discutir sobre isso. As mulheres já estão mostrando tudo que elas são capazes, né? Eu acredito que teve também uma mudança geracional no meio disso tudo, né? Antes a gente tinha umas mulheres muito mais voltadas para casa, para família, né? Ali para o marido. Hoje em dia a gente já vê as mulheres presentes no mercado de trabalho, não deixando de ser mães, importante colocar, né? Consegue equilibrar todos os pratos. Verdade. Só a mulher que dá conta de fazer Exatamente, isso, viu? Essa habilidade é única. Só a mulher que consegue. E toda essa habilidade e sensibilidade acaba que nos tornamos muito qualificadas para exercer esse tipo de função, principalmente com o que você faz, né? Com certeza. Também esse lado mais humano. Não que os homens não sejam, né? Mas assim, eu acredito que seja mais do nosso instinto, né? Ser um pouco mais humana, ter um pouco mais de jeitinho ali para falar.
Mas eu acredito sim que tem mulheres super capacitadas, a gente vem vendo, né, como eu falei, já essas mulheres assumindo cada vez mais cadeiras ali importantes nas empresas, e é legal acompanhar isso, né? Como você falou, eu ainda tô nova, né? Tô com os meus 27 anos, depende do ponto de vista, né? Tô você nova. ainda olha, é mulher e é uma menina, aparentemente. Cria um desafio, né? Daí você tá numa mesa só de homens mais velhos e ficam te olhando, nossa, o que essa menininha tá palestrando aqui na minha... Exatamente, Sim. já me peguei nessa situação algumas vezes, inclusive, né? De estar ali e aí um homem mais velho questionar, não acreditar muito, né? Botar em xeque o que eu tô falando. Sim. Mas aí nesse momento você precisa ter o jogo de cintura também, né? Não cabe a gente ali ser rude com a pessoa nem nada do tipo. Então, nesses momentos, o que eu prefiro fazer é me manter firme na minha fala, tratar ele com a maior educação que a minha mãe me deu e seguir a vida, né? Assim, eu não estou onde eu estou à toa. Com certeza. É importante nós, essa mulheres, confiança em si, né? Exatamente, né? Porque eu acredito que seja difícil quando a gente tá numa mesa com vários homens, a gente se sente acuada. Com certeza. Mas nós estamos ali não é à toa. Então a gente tem também que mostrar que nós somos capazes, que nós dominamos o que nós estamos fazendo. E eu acredito que esse é um movimento que vai continuar acontecendo. Vanessa, o agronegócio já faz a diferença aí para a nossa economia, para o nosso estado, para o nosso país há muitos anos, mas os números melhoraram muito no ano de 2022, permaneceram com um crescimento no ano de 2023. O que mudou para que a gente realmente se tornasse referência no agronegócio? Bom, o estado já se configura como maior produtor há um tempo, né? De soja, milho, algodão e bovinocultura, principalmente, pensando a nível nacional. Nos últimos anos, nós tivemos um movimento que foi ali mais um boom das commodities que a gente teve em 2020, 2021, por conta de uma alta nos preços. A gente viveu ali naquele momento, é importante lembrar, né? A pandemia e tudo isso mais. Que eu ia falar, a pandemia tem algo a ver com isso? Tem sim, a gente teve ali um choque de oferta e demanda. As pessoas estavam muito inseguras, o mercado de uma maneira geral estava muito inseguro quanto à duração da pandemia, não se tinha muita informação, né, de como iria ficar a questão da produção. É importante colocar, os nossos produtores não pararam de trabalhar em nenhum momento. Sim, né? Então, foi o que continuou, né? Foi o agronegócio que continuou. Exatamente. Então, existia-se essa insegurança. E aí, logo na sequência, é importante a gente lembrar também, nós tivemos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que também interferiu nos preços das commodities, né? Então, nesse momento, nós tivemos preços mais altos e o produtor se viu ali naquele momento com uma rentabilidade um pouco maior. Então, se sentiu mais seguro para fazer investimentos na outra safra. Olha só. E aí nós tivemos um incremento na área e isso se perdurou ali pela safra 22-23. Tanto é que na safra 22-23 nós tivemos um recorde de produção. É importante colocar aqui que a gente teve também, né, o clima que colaborou muito para isso. O clima sempre, né, precisa ser bom, precisa se ele ajudar, não vai bem, não é verdade? Exatamente. Então a gente teve ali, né, lá em 2022, as chuvas muito boas ali no final do ano, isso contribuiu para o bom desenvolvimento da soja, depois no milho também contribuiu para um bom desenvolvimento da cultura, né, do algodão também. Então acabou que a gente teve essa maior produtividade e um investimento em área também, e aí a gente teve uma produção recorde aqui para o estado de Mato Grosso. E aí nessa safra a gente vem num cenário já um pouco mais desafiador. Por conta dessa produção, inclusive, né, recorde que nós tivemos na safra passada, nós tivemos uma oferta muito grande. E aí começamos a ver os preços caírem. Não só aqui, como também lá em Chicago. É importante colocar, né? O produtor, ele é tomador de preço, ele não pede o preço dele. Chicago que diz, o mercado que diz. Olha só. E aí ele tem que se ajustar ali. Então, nós vimos essa redução nos preços por conta de uma maior oferta e o produtor entrou na safra 23-24 já com uma rentabilidade um pouco menor. E aí no ano passado nós vimos, né, como foi aqui em Mato Grosso, para quem não é daqui, né, o que nós passamos aqui em setembro, outubro, clima extremamente quente, calor demais, falta de chuvas, porque pra gente aqui começa a chover em setembro, né? É o normal ali, não chove com tanta intensidade, mas nós temos ali a famosa chuva do caju, ali em agosto. Às vezes as pessoas, elas não têm ideia
Do quanto isso representa, né? Exatamente, isso ali marca para o produtor o início da safra dele. Sim. Então, né, a gente viu essa falta de chuvas, o clima extremamente seco, isso prejudicou muito o desenvolvimento da soja. Nós tivemos, né, produtores perdendo lavouras inteiras. É a quebra da safra? Quebra de safra. Quebra de safra. Exatamente. Então, nós tivemos uma área de replantio aqui dentro do estado muito grande, né? Nós nunca tínhamos visto, né? Chegamos a alcançar 5,8% de toda a área, teve que ser ressemeada, é um termo um pouco técnico, né? Sim. Mas é basicamente o produtor colocou a soja dele, não choveu, ele teve que gradear tudo e plantar novamente. Nossa. Então ele teve um custo de semente 2 vezes, ele teve uma aplicação 2 vezes, um custo com diesel, mão de obra. Então isso já dificultou por si só o processo. E aí ele esperou que essa chuva viria, mas não veio. Não veio. Não veio. Então a gente teve produtores, por exemplo, que tiveram que ressemear o que já havia sido ressemeado. Então até mesmo os produtores, né, que fizeram esse replantio, a soja não conseguiu atingir o potencial produtivo. Então essa produtividade dela vai vir muito menor. E para você ter uma ideia de números, né? Então no ano passado nós tivemos uma produtividade média de 62 sacas por hectare. Nessa safra, a gente está falando de 52,8, a gente está falando de 10 sacas a menos, na média do estado. Muito expressivo. Muito expressivo. A gente nunca tinha visto uma redução tão grande assim aqui para o estado de Mato Grosso. E isso, né, para alguns produtores aconteceu de uma maneira mais intensa. Então, houve produtores que vão colher menos, bem menos que 52 sacas. A gente vê casos de produtores falando de 10 sacas, 20 sacas. Então, existe, né, não é a realidade de todo produtor colher 52. Vão ter produtores que estão piores aí, digamos assim, né, que estão tendo essas lavouras piores. E aí a gente vê um reflexo disso na área do milho. Então, a gente vê para esse ano, espera nessa semeadura, inclusive, que está acontecendo agora, nós esperamos uma redução na área de milho para esse ano, por conta de toda essa dificuldade que o produtor enfrentou na safra de soja e também porque os preços, né, do milho, eles estão caindo. O produtor ele está levando um prejuízo ao cultivar o milho aqui na média do estado, né? O produtor está tendo uma margem negativa. Então ele bota isso na balança, principalmente nesse ano que está sendo já desafiador para a soja, porque o produtor costuma ganhar em um, perde no outro, ele tem essa margem. Mas esse ano não, a gente está vendo uma menor... Nem fechou o terceiro mês ainda, né? O primeiro trimestre nem fechou ainda e já temos essa realidade. Já temos essa realidade, isso já está posto na mesa, né? A gente vai ter aí uma diminuição na casa dos 500 mil hectares de milho aqui para o estado de Mato Grosso. Então, existe, né, esse ano muito desafiador para o produtor, ele veio de anos mais tranquilos e esse, de fato, veio para bagunçar. Precisa recuperar aquela esperança que sempre teve presente, né? Eu acredito que todo produtor rural, ele não pode perder a esperança. Não. É uma fábrica a céu aberto, a gente entende as dificuldades, como você me falou, depende do clima. E eu tenho certeza que esse produtor ele tem esperança, mas por tudo que você está me falando, vão vir tempos difíceis agora. O que eu quero saber, Vanessa, de você, essa conta já está chegando na casa de cada um de nós? Isso já é uma realidade? Vou pedir para você segurar mais uma vez. Eu vou chamar o intervalo e, na sequência, o último bloco com a Vanessa Gasque. Estamos de volta para o último bloco deste bate-papo maravilhoso com ela, Vanessa Gasque. E olha, estou muito feliz com a sua presença, de verdade. Eu sabia do seu conhecimento, você foi muito bem recomendada. Eu fui buscar material sobre você, mas realmente a segurança com que você nos passa é algo que dá um impacto assim, muito legal. É muito bom ver uma mulher ocupando essa cadeira, entendeu? Desse amor, dessa busca, dessa paixão, buscando esse conhecimento e gerando esse impacto, né, em algo tão importante para o nosso estado que é o agronegócio. Parabéns! Obrigada, Elga. Eu fico feliz pelo convite, poder vir falar aqui com você, como eu falei no começo. Eu acho que é super válido essa pauta, trazer mulheres do agro para falar, levar conhecimento, mostrar que nós somos capazes. Com certeza. Também te parabenizo aqui pelo programa. Obrigada. E pela qualidade do seu trabalho. Obrigada mesmo. Tenho certeza que vai inspirar várias mulheres, falar assim, nossa, que legal, eu quero ser ela. Não é
verdade? Legal. O exemplo constrói. Com certeza. Vanessa, parabéns mais uma vez. Vanessa, finalizamos o bloco anterior falando desse momento importante que essa conta vai chegar. Já está chegando? Já chegou? Como é que estamos? O impacto já está direto lá no supermercado, nas compras do mês que cada pessoa vai fazer? Como é que estamos? Bom, ontem mesmo eu dei uma entrevista e falei sobre isso, expliquei um pouco sobre isso, Elga. Acredito que agora, nesse momento, ainda não. Quem está sentindo, de fato, é o produtor rural. Mas é importante a gente lembrar, às vezes as pessoas não têm a percepção, não têm o conhecimento de que o agro, ele está em tudo. Se a gente for parar para ver, por exemplo, né, na nossa casa, eu vou fazer, se eu for almoçar, cozinhar qualquer coisa para comer, vai ter que ter agro. Eu vou usar o arroz, que vem do agro, eu vou usar o óleo de soja, que vem do agro, eu vou usar o feijão, a carne, tudo isso. Então, se esse setor, né, acaba sendo impactado, tem algum desafio, essa conta chega para nós. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui, a gente está tendo uma safra desafiadora, problema de clima e uma redução, por exemplo, na oferta de feijão. Né, já está posto aí, a gente deve ter uma redução de produção de feijão aqui no estado de Mato Grosso. Nós somos um importante produtor de feijão, não somos os maiores, mas somos importantes. Sim. Então, provavelmente, não tem como a gente cravar também. Aqui o economista, ele não assume risco. Sim, sim. Tudo depende, né? É muito abstrato, né, a economia. Depende de vários fatores, sim, né? Mas, pensando, né, analisando o mercado, se falta algum produto, o preço dele tende a subir. Lógico. Então, né, faltando o feijão, isso deve subir. Faltando a soja no mercado interno, por exemplo, nós temos vários alimentos que são à base de soja, né? Por exemplo, vai soja no sorvete, vai soja no biodiesel, vai soja em vários lugares, a gente não tem essa noção. Sim. Vai milho em muita coisa, né? O cereal que a gente come na manhã é de milho. Então, se esses produtos sobem o preço ou se a gente tem uma quebra de safra, tende a subir os preços e isso tende também a chegar lá nas gôndolas do supermercado. Então, quando isso vai acontecer, é difícil de medir. E também se isso de fato vai acontecer. Pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho e esses preços não vão subir tanto. Exato. Mas analisando esse mercado com uma menor oferta, pelo menos aqui dentro do nosso estado, né, pode ser que esses preços subam. A gente tem outros exemplos também, como o leite, né, os laticínios, todos os produtos lácteos que a gente come também está altamente atrelado a isso, né, a produção Sim. de leite aqui no nosso estado, que vem sofrendo muito, inclusive, nos últimos anos, vários produtores saindo da atividade, porque não está rentável. O produtor não consegue equilibrar, não consegue pagar as contas, e é importante a gente colocar a nossa produção aqui de leite, ela é extremamente familiar, né? Então, às vezes, é o pai e o filho que tocam ali o negócio, então não conseguiu pagar as contas, vende ali a vaca dele, vai para a cidade ou vai fazer outra coisa. Então, isso também tem uma questão social muito forte no Sim. leite, né? Enfim, tudo isso acaba impactando a gente, né? A população de uma maneira geral, não só aqui no nosso estado, mas também em outros estados, dado que Mato Grosso, ele não alimenta só aqui, né? A gente não alimenta só nós, mas Sim. também outros estados aqui, né, do país. E existe algum projeto já que venha de encontro a resolver essa situação? Algum incentivo destinado a esse produtor, principalmente esse que é familiar? Então, nesse momento, existem algumas movimentações do setor, né? Então, nós temos, por exemplo, a ProLeite, que é a Associação dos Produtores de Leite aqui no estado. A gente tem projetos, inclusive, com a associação. Eles se movimentam, tentam auxiliar os produtores. Nós temos também o projeto do Senar das ATEGs, né, que é Assistência Técnica e Gerencial, que atende também os produtores de leite, outros produtores também, né, de uma maneira geral. Então, a gente vê o setor se movimentando. Eu acredito que muito mais do setor do que do governo. Acredito que o governo ainda tenha como auxiliar esse produtor ainda mais. A gente entende, tem vários outros setores precisando de ajuda também, mas o agro a gente está falando de comida, né? Se falta comida na nossa mesa, aí você vai ter um problema ainda maior. Com então, certeza. Assim, tem que ajustar, equilibrar esses pratos na minha leitura, né? Acredito que dê pra gente, pro governo pensar em algumas outras ações também para auxiliar o produtor, mas eu já vejo o setor se movimentando, tentando levar informação pro produtor, para que ele consiga, né, se precaver de qualquer acidente, de qualquer quebra de safra, como que ele pode se movimentar nesse momento de crise, o que ele pode, né, aprender com essa safra para que a próxima ele não repita. Então vamos criar ferramentas, vamos fazer um hedge, né, aí são termos técnicos, mas vamos fazer uma forma de
de você se garantir ali pelo menos um preço para você custear, né, a sua safra. Existem ferramentas, existem maneiras do produtor diminuir os riscos deles, né? E aí a gente tem esse ecossistema tentando levar essa informação para o produtor, buscando garantir, né, essa segurança para que a gente a roda consiga, girando, né, Vanessa? Exatamente, para que seja sustentável, né, essa produção. Que maravilha. Vanessa, como você falou algumas vezes aqui do potencial do nosso estado, né, e das nossas perspectivas, o que podemos esperar de um crescimento do agronegócio ultrapassando esse desafio do ano 2024? O que podemos esperar para frente? Esse ano, de fato, é um ano desafiador para o produtor. Que vai ensinar muito, né? Eu acho que todos os desafios nos fazem mais fortes. Exatamente. O produtor, com certeza, vai sair mais forte dessa situação, vai aprender ali a lidar melhor com essas questões, talvez aproveitar mais dessas ferramentas que eu citei, né? Então, com certeza, é um ano desafiador e, assim, ninguém gosta de levar prejuízo, né? Ninguém gosta de ver ali o seu negócio indo mal, né? Então, isso afeta o produtor também, mas eu acredito, o produtor até mesmo, a gente brinca, ele sempre fala, né, a próxima safra vai ser a melhor. Então, nesse momento, ele precisa, né, pensar muito nesse sentido, a próxima vai ser a melhor. Existe uma luz no fim do túnel, o ano que vem é um ano novo, vamos organizar a casa, vamos tentar se reestabelecer para continuar produzindo. E pensando a longo prazo, o IMEA faz inclusive um material, uma projeção para os próximos 10 anos, e aí a gente estima, né, passada essa turbulência desse ano, um crescimento, sim, para os próximos anos. O Estado ainda tem muito espaço para crescer, né? Quando a gente faz uma análise rápida, por exemplo, o milho. O milho, ele tinha até um nome de safrinha, né? Milho safrinha. Safrinha. Hoje ninguém chama mais assim, a gente chama de milho segunda safra. A produção do milho já ultrapassou a produção da soja. Olha só. E o que, por exemplo, auxiliou para que a gente tivesse esse crescimento aqui dentro do Estado? As indústrias de etanol de milho. A gente vê lá, a partir do ano de 2017, indústrias vindo, se instalando, essa produção dando super certo aqui, altos investimentos, e aí faz toda essa roda girar, né? Como a gente já falou, gera emprego, gera renda, industrializa esse produto aqui dentro, e isso acabou trazendo um equilíbrio para o produtor e uma segurança também, para que ele teria um espaço para vender esse milho aqui internamente, não ficar tão dependente lá do mercado externo. Então isso também auxiliou nesse desenvolvimento nos últimos anos e é o que a gente acredita para os próximos. Isso vai continuar, esse processo vai continuar acontecendo, não só para o milho, pensando aí no etanol, mas também pensando, por exemplo, na alimentação animal. Como eu falei, a gente está produzindo mais carne em menos espaço. Isso é uma tendência para os próximos anos. Essa área de soja que a gente projeta crescer, vai crescer sobre pastagem e o pecuarista vai ter que dar mais ração para esse animal. Você vê como é uma cadeia mesmo? É uma cadeia, exatamente. Então, da onde vem essa ração? Vem da soja e vem do milho. Então, ele vai demandar mais grão. A gente acredita também, né, pensando no mercado externo, essa demanda ela vai ser sustentada, ela vai ser uma demanda crescente, com base, né, numa estimativa que a gente tem para a população para os próximos anos, né? Então, a gente estima um crescimento. Vai girar, a roda vai girar e tem espaço para Mato Grosso atender cada vez mais e os nossos produtores aqui também têm o potencial de aumentar essa produção. Então a gente estima sim que essa produção vai continuar crescendo para os próximos anos, soja, milho, algodão, pecuária, e isso vai acabar impulsionando o nosso estado. Porque eu acredito que vai vir essa cadeia da agroindústria também cada vez mais forte aqui dentro, né? Não dá pra gente trazer uma indústria automobilística para cá. Sim. Não vai funcionar. A gente tem que investir no que a gente é bom, no que tá dando certo. Com certeza, entendi. Então nós temos produtores aqui tão apaixonados pelo que eles fazem, né? Vem uma safra, perde tudo e continua lá cultivando o alimento no próximo ano. Então isso vai dar certo. A gente tem essa estimativa 10 anos, você falou 10 anos, tem um estudo por 10 anos. Exatamente, a gente deve atingir lá em 2032 uma produção de milho de 80 milhões de toneladas. Olha só. A gente está estimando uma agora de 43, 45 milhões, então para você ter uma ideia do crescimento, do espaço que existe para a gente crescer, né? Uma produção de soja de 64 milhões de toneladas, agora a gente está com uma produção de 38 milhões, então existe um espaço ainda muito grande para os produtores, né? E isso sem desmatar nada. É importante a gente colocar isso mais uma vez, né? O nosso produtor aqui, ele é extremamente consciente, pensando nessas questões de meio ambiente. A gente tem um código florestal extremamente rígido aqui no país e o nosso produtor aqui segue ele.
E nessa ele precisa, produção, né, Vanessa? Ele precisa, você falou aí tantas vezes da questão do meio ambiente, que infelizmente o clima não estava ajudando. Então, como esse produtor não vai cuidar do meio ambiente? Exatamente. Ele depende dele. Exatamente. Inclusive, existiu uma campanha um tempo atrás da AproSoja que foi sensacional. Bem naquela época que a gente teve toda aquela queimada no Pantanal, né? E se falava, o produtor tá queimando. Sim. E aí era um clipe extremamente, assim, direto. Era uma moça numa loja de um shopping que ela chegava, jogava gasolina e botava fogo. Quem vai fazer isso? Eu não vou chegar na minha casa e jogar fogo, botar fogo na minha casa. O produtor não faz isso, né? E aí a gente tem que catequizar mesmo a população que está na cidade. Olha, não é assim. Olha só. O produtor não é esse vilão que a TV dita por aí. E isso se perpetua de uma forma, não é verdade? As pessoas, elas realmente não vão lá se certificar, checar por que ela está ouvindo falar sobre isso, né? Você vê, acredito que até hoje tem muitos que têm essas crenças. Com certeza. Assim, a gente até fala dentro do setor, parece que a gente está o tempo inteiro se defendendo. Não dá, é difícil até da gente falar o que a gente faz de bom, porque a gente tem que ficar vindo e falando, não, o produtor não desmata, o produtor não queima, olha tudo que o produtor faz de bom, olha o que o agro gera para nossa economia, né? 40% dos nossos empregos gerados aqui no estado são do agronegócio, 50% do nosso PIB é gerado pelo agronegócio. Poxa, vamos olhar para esse setor com o merecimento que ele tem que ter. Com certeza, eu acredito que é por falta de informação mesmo, Vanessa. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, é de extrema relevância, porque as pessoas vão valorizar o agronegócio, que é algo que realmente é o nosso produto mais competitivo, né, do nosso país. Exatamente. E fazer também esse processo, é um processo de formiguinha, né? Então, toda vez que eu tô ali numa roda, alguém começa a falar, eu falo, olha, não é bem assim. E aí é importante que as pessoas levem também esse conhecimento pra frente, né? Quando vê, de fato, alguém falando algo nesse sentido, às vezes a pessoa só não tem o conhecimento e tá repercutindo algo que ela viu na internet. Sim. E aí você chega e mostra pra ela, olha, não é assim. E ali no IMEA, a gente não acha nada, a gente mostra dado. Então, isso assim, você quer discutir comigo? Eu tô te mostrando informação, eu tô te mostrando dado, não é o que a Vanessa acha, Sim. é o que os dados estão falando, né? A gente faz tem toda uma metodologia estruturada. Então, de fato, assim, contra dados não há argumento, Com né? certeza! Então, eu sou dessa premissa. Eu também. Vanessa Gask, maravilhosa, detém um conhecimento, assim, muito importante no seu setor, no nosso, né? O agronegócio é nosso e é algo, assim, que a gente fica muito feliz em ter alguém como você com essa paixão e que realmente quer contribuir. Está só no começo, né, dessa carreira maravilhosa e é exemplo aí para muitas mulheres que a gente é capaz e a gente precisa ocupar cargos como o seu, viu, de representatividade. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, ter cedido o seu tempo e a casa é sua, viu? Volte sempre. Mais uma vez, Elga, eu que agradeço o convite de estar aqui com você. A gente tá, agora, né, a gente já fez esse canal, eu acho super importante, pode me chamar sempre, eu gosto muito de levar mesmo a informação do agro, de falar, para mim também é um orgulho ser mulher e estar nesses lugares, eu acho que isso também é uma discussão importante, como eu falei, eu espero que a gente não precise mais falar daqui a um tempo, mas nesse momento é sim importante que a gente ressalte isso, como é importante as mulheres estarem nesses lugares, que elas têm capacidade, que nós somos capazes de estar aqui, né? E levar cada vez mais conhecimento. Eu busco, né, sempre fazer essas duas coisas, trabalhar, levar a importância da mulher, que ela é capaz, e também as informações do agro. E é isso, tô no começo ainda, quero viver muito ainda, fazer muito mais pelo nosso setor. O seu crescimento também a gente vai assistir, com certeza. Vanessa, obrigada mais uma vez e até a próxima, eu vou te esperar. Até mais, Ego, obrigada. Nosso programa de hoje fica por aqui. Todo esse conteúdo maravilhoso está disponível na plataforma AgroPlus e no canal do YouTube do programa Elga e Você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.